Olá, queridos, tudo bem? Quero hoje compartilhar uma palavra de Deus para a nossa vida, um convite muito especial que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Esse convite nos faz ter uma reflexão sobre onde nós estamos posicionados em relação a Deus. Alguns acreditam que apenas os momentos difíceis da vida são os caminhos que nós teremos, ou até mesmo o incentivo que nós teremos para nos aproximar de Deus. Mas precisamos estar perto de Deus em todos os momentos, até mesmo porque muitas vezes são nos momentos mais tranquilos de nossas vidas que nós muitas vezes nos afastamos, tomamos às vezes decisões erradas e acabamos por trilhar um caminho de destruição. Precisamos estar perto de Deus em todos os momentos. Eu costumo dizer em algo que eu acredito: Deus ele é imprescindível na vida do homem, e feliz aqueles que reconhecem essa verdade. Portanto, eu quero dizer que não existe ninguém tão perto de Deus que não precise se aproximar mais, e ninguém também tão distante que não possa se aproximar de Deus hoje. Quando nós falamos de nos aproximar de Deus, estamos falando de trilhar um caminho de relacionamento com Ele. Um caminho que é muito além, ou que vai muito além do caminho religioso, que muitas vezes nós nos moldamos a ele para trazer ao nosso coração um certo conforto, uma certa satisfação quanto a um cumprimento religioso. Mas eu estou falando de um relacionamento verdadeiro. E o relacionamento verdadeiro com Deus, ele traz em nós transformações. Deus, ele muda a nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, percebemos as nossas falhas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, começamos a nos identificar com a sua mente, com seus propósitos, com seus objetivos. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Não existe lugar mais seguro e lugar melhor para nós estarmos do que estarmos na presença de Deus, caminhando próximos de Deus. Que nessa semana haja da sua parte uma intencionalidade de estar se aproximando de Deus. Pois como o próprio texto diz, achegai-vos a Deus. É necessário que haja da nossa parte uma atitude de caminhar na direção de Deus. E eu quero aqui hoje dar algumas sugestões para você. Que você possa hoje tirar um momento na sua vida para iniciar esse relacionamento fazendo uma oração, falando o seguinte: Deus, eu quero estar mais próximo de Ti. Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu sei, Pai querido, que nesse momento, quando eu olho para a minha vida, eu entendo que existem muitas falhas, as quais, de alguma forma, me constrange de estar perto do Senhor. Mas eu sei que sozinho não conseguirei resolver esse problema. Por isso, eu me aproximo do Senhor mesmo assim, para que o Senhor me ajude a mudar aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Então tenha intenção, procure ler a palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia não é apenas um livro a ser lido, mas temos a capacidade de ouvir o próprio Deus falando conosco quando fazemos a leitura da Bíblia Sagrada. Então, o que você e eu precisamos fazer hoje é ter a intenção de nos aproximarmos de Deus. E esse texto também nos traz uma resposta que alegra o nosso coração. Que quando nós nos achegamos a Deus, Deus também se achega a nós. Deus sempre quer estar ao nosso lado, mas muitas vezes nós construímos barreiras que nos impedem de estar perto de Deus. Eu também não posso deixar de dizer aqui que a própria Bíblia Sagrada nos revela em João 14,6 que Jesus é o único caminho que pode nos aproximar de Deus. Então, receba trilhar esse caminho, receba o caminho que o próprio Deus construiu para que nós caminhássemos na direção dele e comece, a partir de então, construir um relacionamento cada vez mais e mais de proximidade ou de aproximação de Deus. Que Deus continue falando aos nossos corações, que possamos ouvir a voz de Deus e nos achegar a Ele na certeza de que Ele se chegará até nós. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo Jesus, é o que eu desejo. Tchau, tchau.